o líder mais improvável que a gente vai encontrar aqui no Antigo Testamento. É um jovem pastor, o menor entre os filhos de Jessé, cuja a vida é marcada pela presença de Deus, é marcado por escolhas corretas, mas também é marcado por escolhas erradas. É Davi que enfrenta leões e ursos, longe dos olhares humanos. E nesse contexto de simplicidade e anonimato, ele é ungido rei. Ainda com Saul diante do trono, Davi é ungido rei. E ele vai ter toda uma trajetória. Ele vai enfrentar Golias, que nós vamos ver daqui a pouco. Ele vai ser um guerreiro celebrado entre outros homens. Ele vai despertar aí sim em Saul um ciúmes, uma raiva que vai consumir Saul até acabar com a vida dele. Davi vai assumir o trono, vai unificar as tribos, vai tornar Jerusalém uma capital, vai ser um rei marcado por grandes guerras por causa das expansões territoriais. Mas como eu falei, não é só de coisas boas que o rei Davi viveu. Davi teve uma queda moral. Davi teve conflitos familiares. Mas ele é uma pessoa que soube se arrepender, soube voltar-se para Deus e viveu uma vida para ser reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Você vai olhar lá em Atos capítulo 13, ou então em 1 Samuel capítulo 13 também, e você vai ver essa referência a este homem, Davi. A gente já deu uma olhada ali no capítulo 17, e eu quero te convidar a voltar para o capítulo 17 de 1 Samuel. A gente vai ler apenas um versículo, versículo de número 45. Vocês acharam aí? Eu dou mais um tempinho para vocês. Primeiro Samuel, capítulo 17, versículo 45. Posso ler? Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Até aqui, igreja. Essa é a fascinante história de fé, de coragem de Davi. Essa é uma das narrativas clássicas da Bíblia. Clássicas, e por isso essa série de mensagens clássicos da Bíblia, porque são histórias muito famosas, muito conhecidas, muito apreciadas. Agora tem até produção sobre o rei Davi, não é só da Record não, tem uma lá dos ingleses, americanos, sei lá quem é que está produzindo ali, mas porque é um rei muito famoso. É um rei com uma trajetória de muitas conquistas e as pessoas querem contar essas histórias, né? Então, embora esse episódio aqui tenha acontecido há 3.000 anos atrás, hoje, 2025, ainda há gigantes. Ainda há pessoas enormes, grandes, altas. Não sei se você já andou e de repente você viu uma pessoa tão alta, mas tão alta que você até levantou assim a cabeça, sabe? É impressionante como tem gente alta e como tem gente pequena, não é? Como tem gente pequena. Mas esses gigantes aos quais eu estou comentando,
não é referência a jogadores de vôlei, jogadores de basquete, goleiro, né? Geralmente o goleiro tem que ser um jogador alto. A minha referência não é a essas pessoas, mas há outros gigantes nos dias atuais que se colocam sobre os nossos caminhos e buscam nos intimidar. Eu gostei de uma forma que o pastor Hernandes Dias Lopes utilizou para descrever um gigante. Gigante é tudo aquilo que parece ser maior do que você. Tudo bem, parece óbvio, não é, Elcio? Óbvio. Gigante é tudo aquilo que parece ser maior que você. Eu sei. Mas não é que é verdade? Vamos combinar que tem umas situações da vida que a gente acha que não vai dar conta? Ainda bem que a gente cantou agora, é meu, somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Ainda bem que a gente cantou sobre isso agora, porque tem coisas que são tão grandes aos nossos olhos, tão impossíveis aos nossos olhos, gigantes, maiores do que nós, maiores do que a nossa compreensão. E vamos combinar, gente, parece que todo dia aparece um gigante na nossa vida. Quantas lutas, quantas dificuldades, quantas adversidades, quantas coisas nós enfrentamos dentro de nós, quantas coisas estão ao nosso redor, gigantes e gigantes que se materializam e buscam nos afrontar. Entenda, igreja, que há Golias nos dias atuais, há gigantes nos afrontando a nossa vida, afrontando a nossa casa, afrontando a nossa família. Esses gigantes, eles buscam provocar a gente, eles buscam cutucar, eles buscam ferir a cada um de nós. E é como eu disse, esse gigante ele pode ser uma pessoa, ele pode ser uma circunstância, ele pode ser um momento que nós estamos vivendo, ele pode ser um sentimento, ele pode ser uma instituição, ele pode ser um gigante lá fora, ele pode ser um gigante dentro de nós, gigantes e gigantes, que se levantam contra nós. Alguns gigantes somos nós que criamos eles. Lá nos X-Men tem os sentinelas. Os sentinelas são robôs enormes, de perder de vista, criados justamente para combater os mutantes. Pois bem, foi criado por seres humanos para combater mutantes. E parece que a gente cai no mesmo erro. Parece que somos nós que às vezes criamos sentinelas gigantes para virem caçar cada um de nós. Agora, o que é que a gente faz diante desses gigantes? Diante desses sentinelas? O que é que nós podemos fazer? O que é que Deus fala para nós a respeito dessas coisas? Bem, Deus nos chamou primeiro a nos indignarmos. E eu acho que está aqui uma coisa importante, igreja. A gente precisa se indignar. Mas não a indignação, preciso que você entenda isso, não é aquela indignação desses programas de televisão. Você olha, se liga lá a televisão, não tem mais o que fazer, vai lá, coloca na Record e está lá passando que X pessoa foi assassinada, X crime, tal. Você fica a tarde inteira assistindo aquilo. Nossa, que absurdo, como as pessoas são más. Isso é uma forma de indignação. Não é essa indignação que o Senhor está nos chamando. A indignação que Deus está nos chamando é a indignação de Davi. Agora há pouco, durante a liturgia, nós lemos um pedaço da indignação de Davi. E às vezes o que nos falta é esta indignação deste homem. E Deus chama a gente a ter esta indignação. E nós vamos olhar um pouco melhor por que se indignar, o que é que causa essa indignação. Mas tem uma segunda atitude de Davi aqui. Me perdoem o pleonasmo, mas é uma atitude intencional. Porque nós vamos ver também que Davi está ali
E ele é só mais um entre tantos outros homens. Se a gente for comparar o corpo de Davi, as características que falam sobre ele, vamos combinar que não era ele que devia ir lá combater Golias. Na pesquisa que eu fiz para construir o sermão de hoje, mostra que Saul era um homem até que relativamente alto. Era Saul que deveria ir lá e encarar Golias. E vamos combinar, é o líder. É o líder. Quando a gente assiste esses filmes de guerra, mas nessa era medieval, tudo mais, o que a gente vê lá? É o rei que vai à frente. Né? É o rei que vai à frente. Só depois que os reis começaram a ficar medrosos, aí eles ficam lá atrás, enquanto vai todo mundo morrer na batalha. Mas antes era isso, era o rei que ia na frente. Cadê Saul? Deus quer que nós tenhamos uma atitude intencional contra os gigantes das nossas vidas. Então vamos nos debruçar aqui sobre o capítulo 17 e vamos olhar todo esse contexto e todas as ações de Davi. Golias era um filisteu. Os filisteus são o que a gente pode chamar de pedra no sapato de Israel. Toda hora tem um conflito, toda hora tem alguma coisa com eles, e agora eles estão ali, marchando sobre o território de Judá, com as tropas armados, tinha uma força bélica grande, prontos para enfrentar Israel. De um lado estão os filisteus, acampados aqui, do outro lado vai estar o povo também aqui, acampado. E aí entra Golias na história. E no versículo 8 ele diz: por que é que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou filisteu, e vocês são escravos de Saul. Escolham um dos seus homens para lutar comigo. Golias tinha quase 3 metros de altura. Ele tinha uma armadura que pegava todo o corpo dele, pesada, mais de 60 quilos. Mais de 60 quilos, coisa pesada, meus irmãos. E ainda uma lança. Não é uma lança qualquer. É uma lança de 7 quilos. É peso, meus irmãos. É peso. E ali, no versículo 9 e 10, Golias termina o seu desafio. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. Eu desafio agora o exército israelita. Mandem alguém para lutar comigo. Esse aqui é o combinado. Não vamos lutar exército com exército. Não, eu estou vindo aqui e eu quero ver quem é o homem que vai vir aqui e vai lutar comigo. E quem vencer nessa luta aqui, o povo, a nação será a vitoriosa. Mas a forma como esse homem falava, como ele se comportava, quem ele era fisicamente, botou o maior medo em todos os guerreiros. E não só nos guerreiros, mas no rei. E vamos combinar, não só nos guerreiros, não só no rei, mas a todo o povo que estava sabendo da situação. Quem estava lá cuidando dos animais, estava morrendo de medo. Morrendo de medo de Golias. E aí durante 40 dias, Golias ia lá e falavam coisas muito bonitas, mas muito bonitas para o povo de Deus. Ele estava desafiando aquele povo. E pensa, gente, primeiro dia, ele lança o desafio. Segundo dia, ele mantém o desafio. Continua com seu tom agressivo, continua ali falando, vamos lutar, vamos, quero ver quem vai vir contra mim. Vamos lá, quem é que vem, quem é que vem? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo dia. Depois de uma semana ele falou, esses aqui são tudo... Vou começar a tirar uma com a cara deles. E eu imagino, meus irmãos, que o resto do tempo, ele começou a caçoar do povo.
Tenho certeza disso, porque ele perdeu totalmente o respeito. Talvez ele nunca teve, mas se um dia teve, depois de 7, 10 dias, quem sabe depois do terceiro. Porque Golias pode falar o que for, mas Golias aparentava ser um homem valente. E enquanto isso, Davi, o filho mais novo de Jessé, que tinha 3 irmãos, prestem atenção, 3 irmãos mais velhos de Davi estavam lá. 3 irmãos encaravam lá, conseguiam ver o gigante Golias. Estavam lá no campo de batalha. E Davi fazia uma logística um tanto quanto complexa. Porque ele estava no campo, mas às vezes tinha que ir lá e levar alguma coisa para a família que estava na luta. Então ele tinha que revezar, e era uma distância considerável. E num dia desses, quis o Senhor preparar tudo para Davi chegar a tempo de ver o circo pegando fogo. Soldados lá, todos alinhados, todos fazendo gritos de guerra. Rei, rei, rei! E Golias aparece novamente, aí os gritos de guerra pararam, acabaram, porque chegou Golias. E numa conversa ali entre soldados, ele escuta no versículo 25: quem matar esse filisteu receberá uma grande recompensa. O rei lhe dará muitas riquezas, lhe dará sua filha em casamento, e a família do seu pai nunca mais vai ter de pagar nenhum imposto. Opa, isso aqui chamou a atenção de Davi. Isso chamou a atenção dele. Mas Eliabe estava ali. E viu Davi perguntando: oh, peraí, me dá maiores informações, o que é que está acontecendo? Opa, não vai ter mais imposto mesmo? Quais são as condições? Eliabe, vendo tudo aquilo, achou o comportamento de Davi nada a ver. Por quê? Porque está olhando para o corpo de Davi. Já tem todo um ciúmes por causa de toda a história da unção. Mas a questão é que o interesse de Davi gerou repercussão. Apesar de Eliabe, talvez apesar de outros soldados ali, guerreiros, mesmo assim, o interesse de Davi gerou repercussão. Estamos aqui há 40 dias, me aparece esse jovem, pequeno, magro, fraquinho aí, querendo enfrentar, querendo entender o que é que está acontecendo. Diante disso, pegam Davi e levam ele até Saul. Veja o contraste, igreja. Veja o contraste. Veja a postura de Davi. Davi chegou, tomou consciência do que estava acontecendo, não aceitou as afrontas, não aceitou o comportamento do filisteu. Você tem ali a covardia de Saul, você tem a covardia do exército, pode pôr aí na conta a covardia dos irmãos. Mas Davi teve uma postura que gerou repercussão. A disposição dele o levou até o rei. Versículo 32. Meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Esse aqui é Davi falando com Saul. Meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. É como se fosse, igreja, é como se a nossa professora de matemática chegasse lá com a prova e só tivesse um aluno a fim de fazer a prova. Como se só tivesse um. Thales ali tem cara de quem gostava de matemática. É como se só o Thales quisesse fazer a prova na sala dele. Aí o Thales me para depois ali, quando acabar o culto, o pastor não gostava de matemática não. Amada igreja, só dava Davi falando: eu quero fazer a prova. Eu quero lutar contra esse homem. Eu, 1,50 m, 1,60 m, pode vir em 3 metros que eu vou acabar com a tua raça. É dessa forma como está aqui Davi. Saul achou aquilo ali tudo curioso. Saul tentou alertar Davi. Davi, pensa bem. Olhou lá de novo para as condições físicas deste homem. Não condizia com alguém que ia enfrentar um outro homem que só a armadura
pesava 60 quilos. Mas ali, versículo 34 a 37, Davi vai fazer um relato. Davi não vai fazer qualquer relato. Por isso que eu falo, igreja, sobre posição e indignação. Porque ele vai fazer um relato de coragem e fé. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos e me salvará também desse filisteu. Antônio Neves Mesquita, comentando essa passagem, ao falar sobre a postura, o comportamento de Davi, vai dizer: com Deus se pode tudo, e contra Deus nada se pode. Igreja, Davi está indignado com o comportamento do filisteu diante do povo de Deus. Diante de Deus. Saul, agora convencido, envia Davi. Mas olha, Davi, você não vai de qualquer forma não. Você vai com a minha armadura. Mas essa armadura do rei, Davi não está acostumado. Então, versículo 40, diz que Davi pega lá um bastão, 5 pedras lisas, afunda, e ele sai para enfrentar Golias. E novamente, Davi tem que lidar com mais uma pessoa falando sobre a sua estrutura física, sobre o seu corpo. Ele começa ali, Golias, a caçoar dele. Versículo 43. Para que esse bastão? Você pensa que eu sou algum cachorro? Venha, que eu darei o seu corpo para as aves e os animais comerem. E aí, igreja, desculpem, mas eu não tenho outra palavra, tá bom? Davi, todo machão, vai responder: você vem contra mim com espada, lança e dardo. Eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus exército israelita que você desafiou. Aleluia, igreja! Olha aqui a importância, olha o objetivo de Davi. O objetivo de Davi é honrar o nome de Deus. Você vem contra mim, mas eu vou contra você em nome de Deus. Em nome de Deus eu vou contra você. Eu vou em nome do Deus dos exércitos. E eu vou acabar com a tua raça. E na frente de todos ali, Davi completa: hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos. Eu o vencerei, cortarei a sua cabeça e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Que homem, igreja! Que homem! Igreja, não é aqui uma questão de quem tem mais testosterona. Não é. É por causa da fé de Davi. Da sua fé em Deus. Ele vai lá e ele vai combater. Nós precisamos dessa coragem, igreja, contra os gigantes da nossa vida. Nós precisamos dessa indignação de Davi contra os gigantes da nossa vida. Precisamos ter esta postura deste homem. O mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus, e todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos. Versículo 46, versículo 47. Vocês sabem, o combate começou. Davi acerta a primeira pedra. Golias cai. Davi vai lá, pega a espada dele e corta a sua cabeça. 2 golpes. 2 golpes de Davi acabaram com Golias. Os filisteus partiram. E aí, do nada, igreja, é incrível. É como se tivesse um teletransporte, tecnologia, teletransporte. Do nada, apareceu uma multidão de homens valentes. Não sei onde eles estavam, mas do nada, Thaís, apareceu um monte de cabra macho.
Vai todo o exército de Israel agora contra os filisteus para derrotá-los. Eita, nós, hein? Que coisa, né? Vamos trazer isso para a nossa vida? Vamos. O que é que a gente pode aplicar? A primeira coisa que eu pontuo com a amada igreja é a atitude. Há uma música durante a ditadura militar, Geraldo Vandré. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Não há como fugir das lutas, igreja. Você pode fazer de conta que o leão não está lá. Você pode fazer de conta que o elefante branco não está na sala. Você pode fazer de conta que o gigante não está lá. Mas ele está lá. E ele vai fazer que nem Golias. Ele vai todo dia te afrontar. Todo dia ele vai tirar uma com a sua cara. Todos os dias. Até enfrentá-lo. Até termos uma atitude. E é isso que nós precisamos ter, igreja. Davi não ficou prostrado. Ele tinha motivos para ficar prostrado, ele não tem o apoio da família. Pensa o que é isso, não ter o apoio da família. Muito provavelmente, por mais que alguns soldados levaram Davi até Saul, mas muito provavelmente uma galera ali, seus compatriotas, não estavam com ele. O seu rei, Saul, não botou fé. O Golias, seu grande inimigo, não botou fé. Outros filisteus, ao olharem, também não botaram fé. E tem muita gente que não bota fé em você. Tem muita gente que não bota fé em você. E a gente precisa se lembrar que precisamos ser corajosos para enfrentar esses gigantes e para mostrar para essas pessoas não quem nós somos, não que nós somos o maioral, não, para mostrar o Deus ao qual nós servimos. Nada é para nós, nada é por nós, é tudo para a honra e glória do Senhor. Davi não quer ser o maioral, mas Davi quer honrar o nome de Deus. A pergunta é, e nós? Nós estamos preocupados em honrar o nome de Deus? Será que nós perdemos a coragem de falar o que é necessário? Será? Será que nós teremos a postura, o comportamento de Davi? Amada igreja, a gente precisa tomar uma atitude, meus irmãos. A gente está parando de falar o que é necessário. A gente está parando de, aqui com a Bíblia, falar as coisas para as pessoas. Nós estamos deixando a Bíblia de lado. Nós estamos deixando nossa vida com Deus de lado. E estamos deixando de ter a postura de Davi. Estamos sendo medrosos nas nossas vidas. Estamos perdendo o foco. E a grande questão, igreja, é que Deus está fazendo com que a gente seja conduzido até o campo de batalha. Deus preparou todo um dia para levar Davi até o campo de batalha. Deus providenciou todas as coisas e vai providenciar sobre nós para nós batalharmos. Mas não se esqueça, sempre vai ter alguém para duvidar de você. E eu sei, as críticas doem. É claro que elas doem. Mas sempre vai ter alguém que vai falar, você já tentou uma, você já tentou duas, está tentando a terceira vez? Você gosta de criar dívida, hein? Você gosta de se dar mal? Hein? Não é? Quantas pessoas acham que você não vai dar conta? E o problema é que a gente acredita. Eliabe era o irmão mais velho de Davi. Sangue do sangue dele.
vão duvidar da sua capacidade, vão querer não te ouvir. É sério, você vai estar anunciando coisas complicadas, difíceis, e não vão querer te ouvir. Não vão ver o seu valor, não vão ver suas habilidades, suas potencialidades. Você estará lá, mas é como se você não estivesse lá. E você não pode deixar isso te parar. Porque isso não parou Davi. Na primeira ali de ouvir do irmão, ele poderia pegar, ele teria todos os motivos, igreja, para ficar mal, para ficar triste. Baixar a cabeça e ir embora. Ele tinha todos os motivos. Ninguém ia falar mal dele. Que a família, a própria família. Mas ele não deixou aquilo abatê-lo. Por quê? Porque havia algo inquietando este homem, que era tudo que o filisteu estava falando de Deus e do povo de Deus. Outra coisa, para nós termos uma atitude, é necessário utilizar-nos daquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Davi pegou tudo sobre suas mãos e utilizou tudo aquilo. Utilizou a sua fé em Deus. Pegou a sua fé para se colocar à disposição de Deus. E é a mesma coisa de nós. Precisamos nos colocar à disposição de Deus, com a nossa fé. Estamos à sua disposição, Senhor. Vamos utilizar das armas espirituais, igreja, da oração, do jejum, da palavra de Deus, do louvor. Vamos utilizar dessas armas espirituais para lutar contra os nossos grandes inimigos, contra esses gigantes. E vamos alinhar o que nós chamamos de intenção com aquilo que é a vontade de Deus. As pessoas têm as melhores das intenções. O problema é que elas não pegam isso e apresentam a Deus. E nós precisamos apresentar isso diante de Deus. Deus não daria a vitória para Davi e para o povo se não estivesse dentro do propósito de Deus. Nós já olhamos em outros momentos, ao longo da história bíblica, que Deus não deu a vitória para o povo. Aliás, o levou para o exílio babilônico. Então precisamos alinhar a nossa vida dentro da vontade de Deus. Segunda questão é não ser condescendente. E às vezes nós somos isso. Haviam outros homens ali, todos os dias, ouvindo as mesmas besteiras de Golias. Bastou um dia, nem uma hora, talvez nem 10 minutos, talvez em 5 minutos, Golias falou esse monte de besteira e deu para Davi ouvir. E ele falou, chega, não. O que é que nós estamos tolerando, igreja? O que é que nós estamos tolerando diante dos gigantes? Eu acho que está um ponto importante para a gente parar e refletir. O que é que a gente está tolerando? Das besteiras que as pessoas estão falando contra o povo de Deus. E saia do macro, vá para o micro. Porque é no micro que Deus está falando hoje. Deus não está falando do macro, Deus está falando do micro. Na nossa vida individual. O que é que nós estamos tolerando que afronta a Deus? O comportamento de Golias, a fala de Golias, afronta a Deus. E você tem todo um exército, você tem um rei,
que está tolerando isso por medo. Por medo. O que é que nós estamos tolerando por medo das coisas que afrontam ao Senhor? O que, igreja? Nem vou dar exemplo. Vamos só ficar nessa parte. O que é que nós estamos tolerando, igreja? E toda a vitória, igreja, toda a vitória que nós temos contra esse inimigo é para a glória de Deus. Versículo 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. É tudo para a glória de Deus, igreja. É tudo para que o nome do Senhor seja glorificado. A minha indignação e a minha atitude intencional é para que o nome do Senhor seja glorificado. Precisamos nos preocupar com isso, igreja, porque Davi estava preocupado com a glória de Deus. Davi estava preocupado em ter uma nação, em ter um povo, em ter uma vida que glorifique ao nome do Senhor. A nossa profissão, a nossa carreira está glorificando o nome de Deus? O nosso lar está glorificando o nome de Deus? A nossa vida individual está glorificando o nome de Deus? Quem nós somos diante dos gigantes? Eu sei de Davi. Davi ficou indignado. Davi ficou indignado. E este homem, para a honra e glória do Senhor, acabou com a raça de um outro homem que durante 40 dias pintou e bordou na cara do povo de Deus. Que possamos pensar sobre essas coisas, igreja. Em nome de Jesus. Amém.